Eu acho que nos anos 80, talvez, o que me ajudou é que existia uma coisa absolutamente de você presente na obra. Então, na realidade, eu tenho o maior respeito por esse momento, porque foi um momento que me deu a possibilidade de me tornar o que eu sou. Meu nome é Laércio Redondo, eu trabalho em diversas mídias. Para mim, na realidade, não é exatamente importante qual é a mídia com a qual eu estou trabalhando, mas mais do que qualquer coisa é pensar as relações de apagamento sobre assuntos, pessoas, acontecimentos na sociedade. Então, basicamente, o que me interessa são os apagamentos, digamos, de uma certa história coletiva, seja do Brasil que do mundo. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior do Paraná, onde nem museu existia, mas eu tinha um primo que ele era um pintor e ele morava conosco e tinha uma coisa muito curiosa, assim, meu primeiro encontro com artes plásticas é este primo copiando os grandes mestres numas telas grandes e quando chegava nos rostos ele trocava por personagens da família. E aquilo para mim como criança criava um certo museu bizarro, só que eu nunca tinha entrado num museu na vida. Então, acho até bonito pensar que ainda hoje me interessam assuntos ligados à história da arte. Eu diria que, basicamente, o meu trabalho está calcado também nessa primeira experiência de ver esse museu nascer na minha frente. E eu acho que, a partir daí, existia uma vontade, desde muito cedo, de tentar pensar esse mundo que nos circunda. Eu diria que foi, basicamente, a minha primeira relação com arte, com a vontade de ser artista. Talvez é de tentar entender o que tem atrás da imagem. Como é que a imagem chega até nós e quais são, de alguma forma, os desdobramentos que essa imagem pode nos propor como perguntas. Eu acho que é importante a gente dizer que o mundo naquele momento, nos anos 80, era muito maior, né? A gente não tinha essa profusão de imagens, de informações que a gente tem agora. Quando chegava um catálogo, era um acontecimento. Você poder viajar e ver coisas também era uma coisa muito mais difícil. Então, eu acho que eu era um artista que estava muito fora do centro Rio-São Paulo. Eu tinha acesso, eventualmente, mas a minha produção se dá muito fora disso. Então, de alguma forma, eu acompanhava o que estava acontecendo nos anos 80, mas através de revistas, de alguma viagem ou outra. Então, assim, o que eu acho interessante a gente pensar nos anos 80 é a questão da ditadura, redemocratização do Brasil. Então, o que eu acho importante é pensar a volta de uma imagem, o retorno da imagem de uma outra maneira. Ela tem uma outra potência. Se a gente pensar, por exemplo, tudo que aconteceu antes com a desmaterialização da arte, com a arte conceitual, você tem um novo momento em que várias outras maneiras de entender a imagem acontecem. Eu acho bonito, inclusive, que existe essa exposição, porque eu acho que os anos 80 pode ser muito mais simplesmente do que a volta à pintura. Assim, a gente tem que pensar no momento político do país, o que estava acontecendo em várias partes do país. E te digo isso porque também é curioso a gente pensar o sistema da arte naquele momento, né? Eram salões, você encontrava pessoas do Brasil inteiro nos salões, era uma outra maneira de socializar e também o seguinte, não existia exatamente um mercado, né? Então, na realidade, eu acho que as pessoas que estavam fazendo arte e procurando dizer alguma coisa, era uma outra relação com o trabalho. Nos anos 80, de alguma forma, você tinha uma liberdade, né, para se jogar numa pintura de uma maneira que você ia entendendo no caminho. Eu te diria que é muito significativo para a minha carreira, é o encontro da última exposição que Leonilson faz na Galeria São Paulo, que se chamava Viagem a Bizâncio. E aquela exposição, eu diria que, para mim, mudou absolutamente o que eu pensava que um artista podia fazer. Assim, eu acho que era uma exposição que, naquele momento, para mim, dava conta do momento e dava conta de dizer de problemas que eram muito pessoais, mas que eles se tornavam universais. Para mim, eu diria que foi uma mudança de paradigma. Então, é curioso, porque até essa obra que está exposta na exposição tem uma relação direta com essa exposição. E esses trabalhos tinham muito a ver com a urgência daquele momento e de entender qual era o corpo que era possível para nós no mundo, naquele exato momento. Era um momento de medo,
era um momento de pânico e que ninguém sabia exatamente onde aquilo ia terminar, né? O que era AIDS, de que maneira isso afetava as pessoas. E eu acho que o Leonilson, de alguma forma, foi essa pessoa que me ajudou, talvez, a pensar como é que você junta a sua história pessoal, mas também como é que você amplia isso para que ela possa se tornar universal, para que ela possa falar com todo mundo. O meu interesse é um pouco falar sobre esses aspectos mais silenciados. Onde é que está esse silêncio e que pergunta a gente ainda pode fazer para atualizar essas questões, que eu acho que continuam as mesmas. A necessidade de falar sobre algumas coisas não mudou muito. Ela modulou para outro lugar, mas não mudou.